Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo e Compartilhando. Vamos dar continuidade ao nosso sistema de pesquisa. No vídeo 2 nós chegamos com a pesquisa, deixamos nesse formato aí, e agora vamos dar continuidade. Está faltando a gente incrementar aqui o caminho e a descrição. Então vamos ver como fazer isso. A descrição ela está aqui na coluna J. Vamos querer que ela apareça também. Mas antes, precisamos mostrar o caminho do arquivo. O caminho do arquivo, primeiro vamos fazer com que ele pegue o caminho automático. Assim, quando mudar essa pasta para outro local do computador, não tenha problema. Então, esse caminho que vai da onde que mostra onde essa pasta está, a gente pega de forma automática com o código. E depois vai fazer uma condição para que ele entre nas pastas e veja o arquivo, pegue o arquivo encontre o arquivo que está em cada uma delas. Isso é feito com uma condição. Vamos ver lá então. Aqui no código desenvolvedor, Visual Basic, então ficamos aqui. Para pegar o arquivo, o caminho do arquivo, vamos primeiro fazer uma variável aqui. Então, public, vou chamar ela de scaminho, do tipo string, que vai armazenar um texto. Então, pode ser qualquer nome, tá? Estou chamando de scaminho. Então, aonde é que eu vou colocar ela? Aqui em cima, antes do destaque, isso aqui eu vou pedir que chame essa variável, pegue o caminho. Então, scaminho é igual. This workbook.pet. Esse pequeno código aqui, ele pega o caminho automático, aquele da pasta lá, esse aqui. E agora, vamos fazer com que ele apareça abaixo do destaque. Então, eu vou copiar aqui o destaque e vou colar. Só que no lugar de trazer outro destaque, eu não quero. Eu quero que ele mostre o scaminho, o que está gravado no scaminho. Assim ele vai trazer ali já o scaminho. Então, o scaminho gravou aquilo lá, tá? Aonde está essa pasta chamada pesquisa. Está nesse endereço. Mas, para todos ele está mostrando a mesma coisa. Porque a gente não fez a condição ainda para ele entrar na pasta. E vamos fazer depois. Vamos agora trazer a descrição que está na coluna J que a gente já viu. Então eu vou colar mais uma parte aqui do incremento. E no lugar da coluna do I, vou colocar o J, que é onde está a descrição. Também, assim já fica aparecendo a descrição. Ok? Pronto. Tudo que a gente quer já está aí. Tem uma questão que é você querer mais alguma coisa na descrição. Por exemplo, na apresentação que eu fiz, eu coloquei o tamanho do arquivo, depois a data e depois a descrição. Então, como fazer isso? É só acrescentar mais aqui, ó. Vou copiar só isso aqui, Ctrl C, e vou concatenar um I comercial, um aspa dupla, um espaço, um traço, outro espaço, fecha aspa dupla, o I comercial, um espaço e eu colo. Ctrl V. E aí eu coloco. Aqui vai ser o F, por exemplo. Se eu quiser só a data está na coluna G, então fica a data e a descrição. Veja como fica aqui. Aqui está mostrando a data e a descrição. Se você quiser só essas duas informações, tudo bem. Se quiser mostrar também o tamanho do arquivo na frente, então é só acrescentar mais uma aqui. Copiar a última, Ctrl C, e um espaço aqui vou colar. Então, a primeira vai ser o F, que vai ser onde está o tamanho do arquivo, na coluna F. A data está na coluna G. E, por último, a descrição está na coluna J. Aí sim, já estará trazendo os
os 3. Ok? Então na amostra eu fiz assim. Então você escolhe aí, fica aí à vontade para você fazer sua maneira. Veja que aqui, algumas descrições, está ultrapassando o limite aqui. Tá? Quanto for maior, dependendo da quantidade de texto, então vai ultrapassar. Então para a gente resolver esse problema, como vamos fazer? É uma quebra de texto. Uma quebra de texto e também informar que a altura da linha fique de forma automática, porque ele pode quebrar o texto e não alterar o tamanho da linha, que está aqui no caso 19, né? Então pode ser que ele não, embora quebrando, ele não faça isso automaticamente. Então vamos fazer duas informações lá para que ele entenda isso. Aqui no código, logo no começo, eu vou copiar essa parte aqui e vou colar. E vou escrever ponto, primeiro, WR, ele já mostra ali o wrap text, igual a true. Então estou dizendo que ele faça a quebra de texto. Ctrl+V novamente, ponto, rows, ponto, auto fit. A altura das linhas eu quero que fique automática. Se precisar de 2 linhas, ele fica na altura de 2. Se for 3, ele fica na altura de 3 e assim por diante. Isso faz com que ele não ultrapasse mais aqui. Vamos lá? Então, observe que ele não mais está ultrapassando. Então, se tem 2 linhas, ele ficou na altura de 2 linhas aqui. Ó. Esse daqui está 19 e aqui está 38. Porque são 2. Aquele rows.autofit faz isso. Ok. Falta agora a gente fazer um distanciamento. Vejam que aqui no Google tem um distanciamento de um bloco para outro. Bom, como vamos fazer isso? Temos também que a altura, né, do destaque, o tamanho do destaque. Ele está aqui tudo no tamanho normal, mas o destaque tem um tamanho um pouco maior. A gente pode fazer, vou fazer um print aqui dessa, só recortar aqui um pedaço, 2 linhas aqui, tá bom? A gente ter uma ideia, nem vou salvar, só deixar na memória, na área de transferência e só colar aqui. Ctrl+V, já trouxe aqui. Então vamos colocar alguns tamanhos aqui de letra. Por exemplo, tá 11, vou colocar aqui para 14. Então, olha só, 14 é o tamanho dessa destaque, do destaque, tem o tamanho 14. Já vamos aqui no código e colocar aqui que o destaque, vou copiar essa parte aqui só, na B, dizer para ele que eu tenho um tamanho 14. Então, ponto fonte, ponto size igual a 14. Ok? Então, ele já vai, todos vão ter agora o tamanho de 14. Aí está. O destaque está com tamanho 14. Esses outros aqui está muito grande. Então, aqui no meu está o padrão 11. Mas aqui, certamente, é um padrão menor. Vou colocar aqui 10, 9. Eu acho que fica 9 é igual. Tá? Então, no caso aqui, para mim, o 9 está no padrão do texto do Google. Então, eu vou aqui no código e bem logo aqui no em cima, vou deixar todo mundo com o mesmo tamanho, padrão. Fonte.size igual a 9. E lá aqui no texto é que eu vou mudando, cada um a sua altura. Então agora vai ficar tudo 9 e depois o destaque, que é 14. Você faça aí, porque isso depende da resolução do computador, da sua tela, às vezes está com telas Full HD, pode colocar uma altura de linha maior, aliás,
uma fonte maior do que 14. No meu caso aqui, 14 é o tamanho ideal. Agora, podemos ver aqui essa distância. Vamos deixar o último bloco aqui, que é a descrição, ele está incrementando de linha após linha. Mas se a gente colocar uma linha aqui mais, fazer um incremento de 2 em 2, depois da descrição, ele passa para 2 linhas ou 3 linhas, como queira. Tá? Então, 2 linhas, a gente vai ver a altura como é que fica. Se ficar bom, a gente deixa em 2 linhas. Ok? Aí está, já tem uma altura que, a meu ver, está bom. Não necessariamente tem que ser da mesma altura aqui do Google, mas se você quiser, então vamos lá aqui onde é que tem uma quebra, onde é que tem 2 linhas aqui. Não, ainda não, aqui. Bom, esse tem 2 linhas, né? Então vamos ver como está igual. Ele está um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho mais alto aqui. Se você colocar para ele saltar 2 linhas ou 3 aqui, ó, 3 linhas, talvez ele fique muito alto. Então observe que ele ficou lá embaixo, né? Ficou lá embaixo. Então, o ideal seria uma linha mesmo, deixar uma linha, para que ele fique mais correto. Você pode fazer esse teste aí. Vou deixar 2 apenas. Eu acho que essa altura de deixando somente uma linha entre um e o outro já está de bom tamanho. Para mim tá bom. Ok? Agora faltam as cores. Vamos pegar as cores. As cores aqui no Google. Essa cor azul. Vou clicar com o botão direito aqui em inspecionar. E aí vai me mostrar aqui do lado a cor. Então, você pode ver aqui tem RGB 2613171. Essa cor azul. Então aqui, aonde tem o destaque, eu vou mais uma linha e fonte.color igual RGB 2613,171. O que é isso? Isso aqui são as cores. Vou de novo aqui, ver se ele vai aparecer o nome ali, que eu esqueci de... Ali está. O red é o vermelho, o green é o verde e o B é o blue. Né? O vermelho, verde e azul. Então essa é a quantidade de cada cor. Então aqui tem 26 de vermelho, vírgula, 13 de verde e 171 de azul. Então isso aqui deixa ele com essa cor azul um pouco forte. Aí está. Ok? O outro tem a cor verde, mas vamos pegar lá o tamanho, ou, aliás, o número dele. Inspecionar o verde. E aí está, 01233. 01233. Vou copiar mesmo aqui. Ctrl C e colocar aqui abaixo do caminho o 0 para vermelho, o 102 para o verde e o 33 para o azul, que dá esse verde um pouco verde mata, alguma coisa assim. E falta esse padrão, que ele não é preto, ele é um pouco cinza, não é totalmente preto. Vamos inspecionar ele também. É o 84, igual para os três. 84 de vermelho, de verde e de azul. Então dá essa cor cinza aí. Então nesse caso aí eu vou colocar ele aqui. Vou copiar aqui. Ctrl C. Pode ser aqui embaixo do tamanho. Mas depois eu vou trocar aqui por essa
Ctrl C, só para não ter que escrever, vou colocar aqui. E aí eu vou trocar para 84, 84 e 84, que aí vai ser o padrão para todos. Depois ele retorna para suas cores. E aí, ok. Aí está. Essa tela ela fica atualizando, então assim ela demora um pouco. Vamos desatualizar a tela. Bem aqui no começo da macro nós vamos colocar application.screenUpdate e dizer que é falso. Então assim a gente desabilita a atualização de tela. Mas no final da macro, terminou a macro, então nós temos que habilitar novamente. Não pode ficar sem atualização não. Aí. Então no começo é falso, no final é true. E aí ele não fica mais tremendo a tela. Então ele vai trazer a informação de uma vez. Ok? Esse aqui agora não precisamos mais dele. Já está tudo aí. O que está faltando agora é a gente fazer o link. Tá? Fazer o link e depois a condição da pasta. Vamos lá então. Como é que nós vamos linkar isso aqui? Eu vou dar um espaço aqui, que é para a gente entender como é que é o link. O link vai ser na célula B. Tá? Vou copiar ela aqui, Ctrl C, vou deixar logo na memória, e dizer o seguinte, pesquisa hiperlink.add, um espaço. Então, no hiperlink, nós podemos colocar 4 informações, até 5, né? Tem uma sub-address que eu nem coloquei isso ainda. Esse anchor é onde vai ser ancorada, onde vai ser linkada. Qual é a célula? No caso, vai ser a célula B, a B-linha, é a coluna B. Né? Cada linha da coluna B que tiver destaque. Então, é aqui o anchor. Depois vem o endereço. O endereço é onde está o arquivo, o nome do arquivo com a extensão. Depois vem o screen tip. O screen tip é onde, quando você passa o mouse por cima, ele aparece um nome. Então, esse é aquele que é o mouse over. E depois o texto que vai aparecer lá. O texto que vai aparecer lá é esse que nós estamos aqui na coluna I. Que nós estamos mostrando. Esse é o texto do display. Então, são 4 informações. Vamos fazer aqui primeiro o anchor. Atenção aqui é que depois de cada um nome tem 2 pontos e igual. Se você esquecer isso, vai dar erro. Então, muita atenção aí para escrever isso aí. E aí eu vou escrever. Como eu já copiei, lembra que eu copiei? Então eu vou dar um Ctrl V aqui. Pronto. Essa célula, a âncora, né, do link, ela fica na célula e não no nome. Então eu não posso colocar .value aqui. Não posso colocar. É somente até a célula. Ok. Vou dar um espaço e um underline. E vou dar um enter para que quebre isso aí. Para que não fique muito longo aqui o texto. Agora vem o address. Address. 2 pontos igual. Já ficou ali em negrito. Né? O address é onde está o arquivo. Onde é que está o arquivo? Qual é a coluna onde está o arquivo com a extensão? É na coluna E. Aqui, ó. Todos eles têm o arquivo com a sua devida extensão. Então, essa coluna aqui que é o address. Só que o address, ele não é só aquilo. Eu tenho que colocar o caminho, né? Que ainda falta completar esse caminho aqui, por enquanto. Então vai ser a variável que está armazenando ali, esse caminho, e um E comercial, aspa dupla, barra invertida, aspa dupla, E comercial novamente, e aí eu vou colocar a base, ponto cells, indicar lá a linha, coluna E, que é onde está o arquivo. Nesse caso, é necessário colocar o valor, tá? Ponto value.
que ele retorne o valor. Se você esquecer de colocar o ponto value, ele não vai funcionar, vai dar um erro. Então, já é diferente da B. A B você não pode colocar o ponto value. Aqui, nessa pesquisa, lá onde vai ser linkado, não pode ter value. Mas as outras têm que ter o value. Que ele retorna apenas o valor da célula. E não a célula em si. Ok. Vou fazer um espaço, um underline novamente, para colocar o screen tip. Screen tip. Ver se está certo o nome, screen tip, é isso mesmo. Igual, 2 pontos, igual. O screen tip é onde está, onde passa o mouse. É aquela do mouse over. Esse daqui é a coluna H. São esses textos aí que vão aparecer lá. Então vai ser base, ponto cells, linha e coluna H. E também ponto value. Não esquecer do ponto value. E, por último, o texto do display. Vou dar um espaço, um underline também. Vou colocar aqui. Teste to display. 2 pontos igual. E o texto para display é justamente esse que nós estamos aqui em cima, né? É o I. É só colar. Pronto. Essa primeira parte aqui, que é o que estava, né? Antigamente só tinha isso, a gente tinha só esse. E agora isso aqui está linkado. Então eu não preciso mais dele aqui, eu vou deletar. Pronto. Vou colocar aqui juntinho aí, sem problema. Juntar. E aqui a configuração do link. Pronto. Ok? Vamos ver como vai ficar. Ok? Ó, passando o mouse, ele já aparece o nome ali, que é o screen tip. E está a mãozinha aí no ponto de linkar. O que acontece se eu clicar agora? Não vai abrir, vai dar uma mensagem de erro dizendo que não encontrou o arquivo. Vamos ver? Aí está. Não é possível abrir o arquivo especificado. Por quê? Porque o arquivo não está naquele caminho, né? O caminho não está correto ainda, só está indo até aqui. E esse arquivo não está dentro da pasta pesquisa. Agora, quer ver? Para ele abrir, é só pegar ele e colocar aqui dentro da pasta pesquisa. Pronto. Se ele tivesse aqui dentro, junto com essas pastas aqui, ele abriria. Vamos fazer o teste. Vamos pegar ele, que está lá dentro de 3 pastas. É esse daqui. Vou tirar o Ctrl X, que eu vou tirar ele daqui. Pronto. Colar aqui. Agora ele vai abrir. Tranquilo. Se eu clicar aqui, vai demorar um pouquinho, que o Word demora a carregar. Mas já está carregando. Pronto, aí está. O arquivo abriu porque está está no mesmo caminho. Se ele está dentro da pesquisa. Mas ele não está entrando na pasta. É isso que a gente vai ver depois. Então, o que nós vamos fazer aqui? Isso aqui foi só para fazer o teste. Eu vou tirar ele daqui de novo. Ctrl X. Vou deixar lá no lugarzinho dele. Porque não é de lá que nós vamos precisar fazer isso. Tá? Só o teste aí. Então, qualquer coisa que tiver aqui dentro agora, ele vai abrir. Quando fizer o link aqui, ele sempre vai abrir essa pasta. Por exemplo, vamos fazer o link. Vamos linkar aqui o caminho, né? O caminho também é linkado. Então, como é que vai fazer o caminho para linkar o caminho? Mesmo processo. Mesma coisa aqui, ó. Se você não quiser digitar o texto todo, tá? Você copia aqui os 4, Ctrl C e cola aqui embaixo, Ctrl V. O que nós vamos mudar? Aqui no B não vai mudar, porque é a mesma coluna B. O que vai mudar é o caminho, o endereço. O endereço não precisa do arquivo, que não tem arquivo. Então isso aqui eu deleto. Só tem o S caminho. Então, deletou, colocou a vírgula ali. O screen tip não está no banco de dados. Ali não tem. Então eu vou escrever um texto aqui. No lugar de ter um arquivo lá do banco de dados, eu vou escrever um texto para o screen tip. Então eu vou escrever assim, pasta
do arquivo. Abre a pasta do arquivo. Pronto. E aqui, o texto que vai mostrar lá é o mesmo esse caminho. Pronto. No esse caminho não tem o ponto value, tá? Por favor, porque é uma variável. Você não vai colocar aqui ponto value, que isso não existe. Ok? Então, nesse caso aqui, poderia até ficar todo mundo numa linha só, tá? Em duas. Vamos deixar aqui, eu vou acabar com isso aqui. Vou puxar aqui, para você entender aqui que fica... Se você quiser deixar lá do jeito que está, não tem problema não. Mas aqui eu estou vendo que, como é pequenininho, dá para ficar aqui numa linha. Pronto. Então aqui, essas duas linhas aqui, é o link do caminho. Aqui é a personalização da cor do caminho. E pronto. E esse aqui eu não preciso mais dele. Aqui em cima, tá? Não vai ficar repetindo uma coisa que já tem. Pronto, já está linkado. Vamos testar. Vamos salvar primeiro, né? Sempre salvar é bom. Ok? Então, olha só. Também está linkado. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir a pasta. Né? Só que todos vão abrir a mesma pasta. Ele não está abrindo a pasta ainda que está o arquivo. Todos abrem a pasta pesquisa. Ok. A outra coisa que a gente está vendo aqui é que tem um underline, né? No Google não tem esse underline. Aliás, ele tem o underline quando passa o mouse por cima. Isso nós não podemos fazer, pelo menos não dá para fazer agora no Excel. Tá? Não vai ter esse efeito, ele vai ficar sem o underline. Então vamos tirar esse underline de baixo aqui de cada palavra dessa para ficar mais interessante. Então, aqui eu vou tirar também do padrão aqui para que ele não fique com underline de jeito nenhum. Vou colocar aqui, qualquer lugar pode ser. Então aqui eu vou dizer assim, ponto fonte, ponto underline, igual xl, underline, style, none. Ok? Então aí, xl, underline, style, none, quer dizer, nenhum estilo de underline. Aqui. Vou copiar, aliás, vou primeiro copiar aqui, que aqui eu tenho que tirar. E fazer aqui, Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui eu vou substituir para não escrever de novo esse texto. Ctrl C, e aqui eu troco no final por ele. E aqui eu já posso pegar já completo e tirar o underline também do caminho. Pronto. São iguais, ok? Então, salvar. Agora não tem mais underline. Pronto. Aí está. Ok? Tudo aí funcionando. Falta a gente fazer aqui as condições para que ele entre na pasta. Então, aqui é um bloco. Ok? Isso é o bloco. A condição para ele entrar na pasta é o seguinte. Vamos entender aqui no banco de informação. Nós temos uma pasta, que é a pasta principal, depois uma subpasta, 2, 3 subpastas. Então são 4 pastas que tem que indicar. Bom, então vamos pensar aqui. Se todas as pastas, vou colocar aqui um nome, só para fazer o teste. Digamos que eu tenho essa outra pasta aqui dentro do religioso, tem outra pasta. Está completo, tem umas 4 pastas. Então qual é a condição que eu digo para ele entender qual é a pasta que está esse arquivo? Então ele pegou esse arquivo aqui nessa linha aqui. Então ele vai comparar quantas pastas tem. Tem 4. No caso aqui vai ter 4 pastas. Então significa assim, vou dizer para ele. Se aqui na coluna D tiver ocupada, quer dizer, se tiver diferente de vazio, eu quero que ele escreva as 4 pastas. Significa que ele está com 4 pastas, correto? Se for o C que está diferente de vazio,
significa que tem 3 pastas. Se for o B, significa que tem 2 pastas. Se não for esses, então só pode ser o A. Ok? Então eu vou descendo com as informações. E aí ele vai entender. Vamos fazer isso no código aqui. Então aqui eu vou colocar o seguinte. Vou afastar um pouco aqui que tem espaço. Vou dizer assim. If o quê? If base.cells linha coluna D, que é a última coluna que está a última pasta. Se lá for diferente de vazio, então o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter 4 pastas. Então esse caminho aqui vai ser acrescido de mais 4 pastas. Então eu vou pegar aqui, vou copiar isso aqui, ó, que é a mesma coisa, Ctrl+C, e vou colar aqui. Pronto. Então estou concatenando, né, o pet com uma barra, que tem que ter a barra invertida, e a primeira pasta é a coluna A. Está na coluna A. Depois, eu vou copiar de novo, Ctrl+C, vou colar aqui. Ela está vai ser a coluna B, que é a segunda pasta. Posso fazer um underline aqui, um espaço underline, colocar aqui e colar de novo. Aqui vai ser a C. E mais uma, Ctrl+V, que vai ser a última D. D. Pronto. Então, olha só. Esse é o caminho. Então, se o D, coluna D, for diferente de vazio, significa que ele vai ter as 4 pastas. Então, ele vai mostrar, além do caminho, que já vem aqui, até a pesquisa, ele ainda vai mostrar mais 4 pastas. Ok? Aí está correto. Bom, eu vou fechar esse if que eu abri aqui, eu preciso fechar ele aqui embaixo. Então, end if. Só que isso aqui é só uma situação. Eu vou ter que copiar esse bloco todinho de novo. Esse if aqui, né, do if, tudo até aqui. Um Ctrl+C. Essa é uma primeira condição. Qual é a segunda condição? A segunda condição eu tenho que escrever aqui else. Aí eu colo, Ctrl+V, logo em seguida. Pronto. Observe aí que eu já tenho um bloco, uma condição. Vamos para a segunda condição. A segunda condição é o C. Se o C for diferente de vazio, nesse caso, ele vai ter só até a pasta C. Não vai ter 4, vai ter 3. Então, já deleto aqui. Pronto. Ok. Já está, o segundo bloco já está resolvido. Vou vir aqui, mais um else e Ctrl+V, que já está na área de transferência. Agora vai ser o B, condição B. Se o B for diferente de vazio, significa que só vai ter 2 pastas. Vai ter o A e o B. Então aqui eu já deleto. Pronto. Vou deixar aqui no final. Outra coisa. E por último, não precisa. Por último, eu não vou precisar do if, mas eu vou colocar o else. Ctrl+V. No caso aqui, eu não preciso. Qual é que essa é a última condição? Eu não preciso do if. Então fica só o else. Eu apago aqui. Fica só else. Else significa que só tem a pasta A. Só vai até o A. As outras eu deleto. E aí, terminou a nossa condição. Agora sim, ele está já sendo inteligente agora, né? Então ele já consegue identificar o arquivo dentro da sua respectiva pasta. Lógico, essas condições você vai colocando quanto mais você quiser. Eu não estou colocando aqui a opção dele abrir o arquivo dentro dessa pasta aqui, porque eu não estou considerando que vai ter arquivo aqui. Porque nós estamos organizando o sistema, então o certo é não ter arquivo solto aqui dentro. O único arquivo que vai ter aqui
será a pesquisa. Todos os outros vão estar dentro de pasta, por isso que eu estou considerando aqui. Se eu fosse considerar ter arquivo aqui dentro, solto, como geralmente acontece, então essa condição aqui teria mais uma condição. Aqui teria a condição de que o A, né? Se o A fosse diferente de vazio, então ficaria desse jeito. Se não, aí é que ficaria somente o PET. Tá? Ficaria somente o PET. Teria mais uma condição. Mas eu não vou considerar essa condição não. Porque a ideia é deixar a coisa bem organizada. Se você começar a soltar arquivo aqui dentro, isso vira um negócio aqui que não tem controle. Né? Então não é interessante. Interessante é deixar o sistema organizado. Então é isso. Agora vamos ver funcionando já com os seus respectivos lugares. Então a cada um vai mudar o seu tamanho aqui do texto. Vamos lá. Aí está. Ó, esse outro aqui eu coloquei outras, mas no caso aqui ele nem vai abrir. Se eu clicar aqui ele vai dizer um erro que ele não encontrou, porque essa pasta não existe lá. Coloquei aqui só como exemplo. Então vou tirar ela daqui e agora ele vai abrir sim. Vamos fazer de novo. Ele vai abrir a pasta corretamente, a pasta religiosos. Aí está, ó, caminham direitinho, abriu a pasta religiosa. E também abre o arquivo que está lá dentro dela. Ok? Pronto, funcionando. Vamos pegar um outro arquivo aqui, que não seja esse daí. Temos aqui essa da apresentação. Vamos ver como vai se comportar, ver se ele vai abrir. Esse é um arquivo do PowerPoint. Aqui está. Abriu o arquivo direitinho. E também, se a gente quiser abrir a pasta onde está apresentações, ele vai abrir a pasta onde estão as apresentações, as pastas do PowerPoint. Aqui é a foto. Vamos ver se ele vai abrir uma foto. Aí está a foto. E também a pasta foto. Também abriu a pasta onde estão as fotos. Tudo funcionando, ok? Em parte está terminado, né, o serviço. Só que falta aquele detalhe aqui do tempo e do segundo. Para colocar isso aqui é fácil, agora o tempo é que não é tão simples assim. Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo e ver com calma se está faltando alguma coisa para a gente terminar no próximo vídeo e, se possível, já mostrar uma outra maneira de fazer isso. Tem alguma coisa, alguma explicação sobre se pode fazer essa pesquisa também para o formulário, né? A gente vai ver também, vamos encurtar isso aqui, como limitar. Vamos supor, eu estou trazendo aqui todos os arquivos. Então, se eu tiver 500 arquivos ou 1000 arquivos, ele vai trazer tudinho, vai demorar a carregar, né? Vai dar um problema. Então, como a gente limita isso aqui para colocar só 10 arquivos, por exemplo, eu quero que mostre só 10. Mesmo aqui no Google, ele não mostra tudo, né? Ele coloca as páginas. Nós não vamos colocar isso aqui porque não tem como fazer isso. Né? Mas pode se limitar aqui, só um limite aqui de 10, de 15 blocos, alguma coisa assim, para não carregar muito, não pesar muito na pesquisa. Então, falta esses detalhes e a gente deixa para o próximo vídeo. Até lá, então.